Os patinetes elétricos invadiram São Paulo. De um ano para cá, são mais de 4.000 deles circulando pela cidade para atender a chamada micromobilidade. Em maio, a Prefeitura de São Paulo criou regras provisórias para a utilização de patinetes na cidade. Como o modelo da Grow, a fusão da mexicana Green com a brasileira Yellow, vão reagir a essas imposições feitas pela Prefeitura de São Paulo. Para entender melhor essa situação, o Terra veio conversar com Milton Achel, gerente de relações governamentais da Yellow. A gente acredita que ações de educação e de sanção na própria plataforma são mais eficazes do que uma multa. Então, se o sujeito for, o nosso usuário for flagrado, a gente recebeu uma denúncia de que ele está conduzindo uma bicicleta ou um patinete de uma maneira perigosa, sem dúvida nenhuma, primeiro eu devo educá-lo, se o problema de fato for falta de conhecimento. Se ele reincidiu, mesmo tendo sido educado já, ele pode sim receber uma sanção temporária e conforme isso vai acontecendo até ser suspenso e banido do nosso sistema de aplicativos. Sem dúvida nenhuma, isso é muito mais efetivo do que uma multa de X reais que ele possa receber. A cidade de São Paulo se viu inundada por mais de 4.000 patinetes, o que, lógico, sem regulamentação, começa a criar problema. Primeiro, nós abrimos um chamamento público para as empresas interessadas dentro do processo virem participar com a gente da construção da regulamentação. Eles começaram a invadir a cidade de uma forma tal, sem mesmo ter a questão resolvida entre as partes. Aí, em função disso, o prefeito resolveu soltar um decreto parcial para dar um basta no que está acontecendo dentro da cidade de São Paulo, ou seja, gente, vamos organizar e quando sair o resultado final, quando for publicado o resultado final, aí sim nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que for resolvido dentro desse processo. A gente tem a capacidade aí de desenvolver algumas coisas, algumas sanções dentro da própria plataforma. Isso ainda não foi aplicado, mas a gente entende que pode ser um caminho eventualmente, né? O que não dá é para você atropelar o processo do jeito que ele estava sendo atropelado. E aí, quando eu falo atropelar literalmente, porque atropelar gente em calçada. O próprio pessoal de patinete sofrendo acidente, à vontade, aí, sem estar devidamente paramentado, sem estar devidamente equipado. Ou seja, a ideia do município é colocar regras para que ninguém atrapalhe o processo de ninguém. A gente sempre faz uma comparação muito interessante que as pessoas hoje em dia elas não têm medo da multa, elas têm medo de perder a carteira de motorista. Então, e a educação deve ir nesse sentido, porque a multa dói no bolso. Você ser apartado de um sistema, seja ele do carro ou seja ele de uma micromobilidade, é o que dói mais nas pessoas. E a Yellow estava participando de um grupo de trabalho na prefeitura para discutir essa situação da micromobilidade muito antes do decreto ter sido aprovado e sancionado pelo Bruno Covas. Eu queria saber como é que tem sido essa participação nesse grupo de trabalho. Tem sido uma conversa produtiva, aberta, como você comentou? Sim, sim. Como que foi essa participação da Yellow no grupo de trabalho? Olha, a gente sempre acreditou que o diálogo é sempre o melhor caminho para soluções dos problemas, né? Para você encontrar a medida certa de uma regulação que seja efetiva o suficiente para trazer segurança para a cidade, para o usuário e para o não usuário, mas também não ser restritiva a ponto de desmotivar as pessoas a utilizar esse novo modal. Lembrando que tem 11 empresas que são cadastradas e que participam disso. A gente tem levado a nossa experiência como a única empresa operando aqui na cidade de São Paulo. Obviamente, as empresas internacionais levam também a experiência de fora do Brasil e, de fato, tem sido muito um ambiente muito aberto de contribuição. Questões como a velocidade dos equipamentos, o respeito às normas do CONTRAN, a qualidade do equipamento, né? Acho que assim, o equipamento tem que ser minimamente confiável também. Uma das coisas que está muito claro é que o pedestre é e sempre será a prioridade. Então, o patinete ele não vem para competir com o pedestre. O patinete vem para ser uma solução ao carro. Acho que esse caminho está muito pavimentado.
A questão dos dados, né, é muito importante. A gente que opera hoje, as operadoras que devem vir operar em São Paulo no futuro, tem clara e conscientemente a importância e o papel que a gente tem na execução e na contribuição para a criação de política pública voltada para a mobilidade. Você imagina que a gente consegue, obviamente respeitando os limites da Lei Nacional de Proteção de Dados, dados anonimizados, contribui muito para planejamento urbano, para planejamento cicloviário, para o novo ordenamento do espaço urbano na cidade. E por enquanto essas regras são provisórias. Tem alguma perspectiva de quando vai sair uma regra mais definitiva sobre a utilização dos patinetes? Quando o prefeito publicou o decreto, ele deu um prazo de 90 dias, ou seja, em até 90 dias essas regras têm que estar contempladas. A gente entende que segurança passa por dois pontos fundamentais. Primeiro a infraestrutura e depois a educação. Medidas paliativas como capacete, como multas, elas não atacam a raiz do problema. A infraestrutura precisa ser ampliada, não necessariamente com ciclovias apartadas, mas com faixas de segurança para equipamentos de micromobilidade, como a bicicleta, e fundamentalmente educação. A educação no trânsito é fundamental. A atuação da Yellow tem ficado restrita a alguns bairros de São Paulo, principalmente aqui nessa área da Vila Olímpia, Itaim, Paulista, e muitas pessoas têm criticado um pouco isso. Como que a Yellow enxerga essas críticas com relação a essa atuação pequena e atuação em determinados pontos da cidade? Todos os nossos equipamentos, eles funcionam e são disponibilizados no modelo sem estação. O modelo sem estação, ele traz uma grande número de vantagens, mas também tem as suas dificuldades. Os equipamentos ficam soltos pela rua, organizados, mas ainda assim não necessariamente fixos em bases. Então, isso traz uma dificuldade inicial para o início da operação. Quando a gente escolheu iniciar por essa área no entorno da Faria Lima, você tem um movimento aí que é já aproveitar uma cultura da bicicleta e dos modos ativos que já existia aqui, e a infraestrutura aqui que é muito boa. Lembrando que hoje, apesar de termos iniciado bem no eixo da Faria Lima, hoje a nossa área já está bem grande, né? Indo desde do Parque Vila Lobos até o Terminal Santo Amaro. E, inclusive, essa semana a gente inicia uma operação no Capão Redondo. Então, necessariamente uma operação, seja de patinete, seja de bicicleta elétrica, seja de bicicleta tração humana, no modelo free floating, no modelo sem estação, precisa começar muito localizada, para você entender a sua região, para você entender os fluxos que existem ali. E a questão da micromobilidade, ela está vindo, e ela está vindo para tomar conta mesmo do município de São Paulo. O município de São Paulo precisa dessa mobilidade nova.